Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui é o Vando do canal Vida Versátil e hoje eu vou falar um pouco sobre Maria, né, a mãe de Jesus. Expressando meu ponto de vista, Maria, ela teve mais filhos além de Jesus? Bom, essa pergunta eu respondo te dizendo que não. Sabe por quê? Eu digo para você que não. Olha, Jesus, quando Maria ou teve, né? Quando o anjo apareceu para ela, o anjo chamou ela de bem-aventurada e toda aquela primeira parte da oração da Ave Maria, foi o anjo que falou para ela, né? O anjo que falou para ela, dizendo que, poxa, que ela ia ser bem-aventurada por toda a história, tá bom? É, ela aceitou e ficou grávida, né? Por ação do Espírito Santo. O que aconteceu? Jesus nasceu, né? E ele foi crescendo cheio do Espírito Santo, assim como nós sabemos que ele é Deus, né? Ele é sempre Deus, e um dia ele vai voltar, tá? Só que é aquilo. Quando Jesus mais pra frente, né, lá no Evangelho está pregando e falam para ele assim: aí está a sua mãe e os seus irmãos. Aí dá alguns nomes, né? Dá alguns nomes lá. Só que o que Jesus fala? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que seguem a palavra de Deus. Nessa resposta aí, ele já honrou a mãe dele ali. Ele não negou. Ele não negou. Sabe por que ele não negou? Quem foi a primeira a fazer a vontade de Deus? Dizendo sim, para que Deus pudesse vir, ó, vir salvar a humanidade, tá até hoje, um dia ele vai voltar. Só um cego não vê os sinais dos tempos. Só um cego não vê os sinais dos tempos, né? E aquilo, a primeira pessoa a fazer a vontade de Deus, tá? E se entregou totalmente, foi a mãe de sangue dele, né? A mãe de sangue dele. Então ele não negou ela, entendeu? E todos os outros que fazem a vontade do meu Pai são meus irmãos. Nós que tentamos, que lutamos, né, se esforçamos para fazer a vontade de Deus, que ninguém é merecedor da salvação, nós somos salvos pela graça, entendeu? Nós que fazemos isso, né? Nós somos da família de Jesus de uma forma adotiva, tá bom? Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, não é isso? E as pessoas que estavam lá com Maria, né? Tinha Tiago e tinham outros que agora esqueci o nome, tá bom? Quando Jesus faz as escolhas dos discípulos dele, tem lá os filhos de Zebedeu, tá? Dois filhos de Zebedeu. Consequentemente, esses dois filhos de Zebedeu são os mesmos nomes que estavam lá com Maria, que falavam: os teus irmãos estão aí, teus irmãos estão aí, tá bom? Mais para frente um pouquinho, lá na crucifixão de Jesus, né? Tá lá. Aí responde essa parte aí dos irmãos de Jesus. Pelo menos esses dois aí, que tinham mais, né? Eu acho que agora eu não tô lembrado, tá? Coloca aí nos comentários. Eu acho que eram 4 e uma irmã, né? Mas pelo menos dois, dá pra ter essa explicação aí, pô. Dos filhos de Zebedeu. Tanto é que lá na crucifixão de Jesus, lá, quem estava lá no pé da cruz estava Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, João e Maria de Cleófas, né? Maria de Cleófas. E Cleófas era um outro nome conhecido de Zebedeu, entendeu? Se a gente for buscar essas informações aí, a gente chega a essas conclusões. E outra,
E outra, a língua original lá do que eles falavam lá em Canaã, lá na Palestina, era o aramaico, né? Era o aramaico, entendeu? A Bíblia foi traduzida depois para o latim. Lembrando que o latim é uma língua muito mais complexa, tem mais palavras do que o aramaico. Então, às vezes uma palavra significava outras coisas. Na língua exata mesmo lá no aramaico, entendeu? A palavra irmãos também englobava primos, pô. Aqueles primos que eram criados muito próximos, a palavra era usada era irmão, entendeu? Depois que a Bíblia foi traduzida para o latim, que houve uma confusão. Ó, é o que acontece, ó, quer ver? Por exemplo, a nossa língua portuguesa, ela tem mais palavras do que a língua inglesa, né? E a língua inglesa, uma palavra só, às vezes tem vários significados. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Há diferença de línguas uma para outra. E quando faz a tradução, às vezes há uma certa confusão ali na comunicação, por isso, tá? Aí, né, mais para frente, lá na explicação, Jesus fala assim para João, né? João, eis aí eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. O que ele está fazendo ali? Ele está entregando a mãe dele para todos nós, né? Entendeu? Indiretamente. E quando Jesus morreu e ressuscitou e foi para o céu, a mãe dele não abandonou os discípulos, ela continuou aqui. É, lá na terra que eles conheciam junto com os discípulos, tá? Aí o que mais foi acontecendo? E a igreja primitiva, apesar dela estar apesar dela estar apesar de ela estar crescendo, né? Naquela época lá ela estava crescendo, tá bom? Estava já em vários lugares, tá? Já em vários lugares, Roma, né? Tá chegando na Turquia, até na Índia, como vocês sabem, mas tinha uma liderança. A igreja primitiva nunca foi cada um com a sua opinião, de qualquer jeito, cada um interpreta de qualquer jeito, não. Sempre teve uma unidade, né? Sempre teve uma unidade. Então, é, Maria, como eu já disse para vocês, ela ficou lá. E todos nós que fazemos parte da família de Jesus, que somos irmãos adotivos dele, né? Filhos adotivos do Pai, entendeu? Maria também passa a ser nossa mãe, poxa, por quê? A gente não acredita que Jesus morreu e ressuscitou? Ele estava em vida, apareceu para os discípulos, mostrou as marcas no corpo dele, das feridas, tudo, pediu comida, comeu junto com eles. Então Jesus voltou a ter um corpo, Jesus tinha um corpo perfeito, mas com carne e osso, sangue também. E Maria, mãe dele, poxa, tinha o mesmo sangue dele, né? Porque é a mãe dele, pô. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, que se nós temos Jesus como irmão, a gente ou a gente tem Jesus, tem irmão, criador, pai, e Jesus é Deus, entendeu? Jesus, Jesus, Deus tem três partes, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Jesus é Deus, o criador também. Maria, ele deu a mãe dele como presente pra gente, pô. Entendeu? Aquilo que ele teve na infância e na adolescência dele, que ensinou ele ao longo dos anos, ele deu pra gente para nos ensinar também. Aquelas intercessões que ela fazia pedido a ele, entendeu? Ele em vida aqui na terra, depois que ele foi pro céu, ela continuava fazendo, porque ela tem o mesmo sangue dele, a mãe dele, pô. Tá bom? Voltando lá pro Gênesis lá, né? Que quando Adão e Eva caem, né? Aí o que a serpente fala lá para Eva, né? Que a descendência da mulher, né? Iria pisar a cabeça dela, da serpente.
e a serpente iria morder seu calcanhar. Qual é a descendência da mulher? Maria derrotou o demônio por seu sim. Tá bom? Porque ela não podia ter dito não. Mas, assim, a descendência da mulher, de Maria, entendeu? É o novo Adão, Deus encarnado, Jesus Cristo, entendeu? Quem foi o primeiro a pisar a cabeça da serpente foi ele. E nós também somos descendência dela por causa de Jesus. Quando nós somos batizados, entendeu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente passa a fazer parte da família dele. E a gente tem a mesma autoridade, por ser descendência da mulher, de pisar a cabeça da serpente. A descendência da mulher é Jesus, o primeiro. E nós por adoção. Entendeu? Assim como eu posso dizer que nós passamos a ser povo de Deus por adoção quando os judeus o negaram, né? Entendeu? Quando os judeus o negaram, né? Porque na verdade o catolicismo é o ápice do judaísmo, né? Entendeu? É que eles não entenderam ainda, mas eles vão entender quando chegar o líder do mundo. Não vai demorar muito, tá bom? Pelo que a gente está vendo aí, tá? Assim, Maria, ela sempre teve muita importância ao longo da história, né? E as mulheres, há muito tempo atrás, entendeu? Naquelas épocas lá eram vistas como um objeto qualquer, ou sem importância. Não é de agora que mudou, não, mudou naquela época, entendeu? E as mulheres passaram a ser vistas de forma melhor e bem tratada, comparando com aquelas épocas antigas antes de Cristo, por causa de Maria também. Por quê? Porque Maria, a mulher, trouxe a salvação para o mundo, tá bom? E isso. Maria, assim, ela passou a ser negada como mãe da humanidade, em parte na Reforma Protestante lá, tá? Porque teve divisões na Igreja Católica lá, o cisma da Grécia, né? Divisão na Inglaterra, assim como a gente sabe o patriarcado da Rússia, né? Aí teve a Reforma Protestante, que o Martinho Lutero colocou lá suas, eu acho que foram 95 teses, né, na pauta do Vaticano lá, e o Vaticano não aceitou, ele desviou a França, a Alemanha e parece que a Holanda, né, um terço da Europa para a Reforma Protestante dele. Só que ele não negava a Maria e não negava os dogmas da Igreja. Ele queria reformar a Igreja Católica. Na minha opinião, uma tremenda de uma audácia e de uma arrogância, mas tudo bem. Mais pra frente, né, quando ele fez isso, o Juan Calvino, na França, né, o Martin Lutero era alemão, Juan Calvino na França, ele tinha 8 anos, de família rica, né, e o pai dele queria que ele estudasse direito. Ele estudou direito, se formou, tá bom? Aí ele conheceu o Martin Lutero, e conhecendo o Martin Lutero, ele passou a estudar teologia com o Martin Lutero. Quando o pai dele morreu, ele passou a se dedicar totalmente para a teologia e para a religião. Mas aí ele foi mais audacioso ainda. Mais audacioso ainda. Em qual sentido? Lutero discordava dele. Porque ele não queria reformar a Igreja Católica. Ele queria criar uma nova religião baseada nos princípios lá da Igreja Primitiva. Só que o que ele esqueceu é que a Igreja Primitiva tinha liderança. Tinha unidade. Cada um não tinha sua opinião, tá bom? Tinha que ser as opiniões eram baseadas no magistério da igreja, que é quem segue o magistério da igreja aí? Quem é que segue o magistério, uma história, uma tradição? É a Igreja Católica, né? Tá bom? E o que acontece? Esse Juan Calvino era um homem inteligente, por quê? Ele ajudou a economia de muitos países da época, entendeu? A religião também da época foi baseada nos ideais dele, tá? Mas o que acontece? Para negar a Igreja Católica e para criar uma nova igreja, segundo os moldes dele, ele negou vários dogmas,
vários dogmas. Por exemplo, Maria como mãe da humanidade, entendeu? Que a Eucaristia é só um símbolo, dentre outras coisas. Dentre outras coisas, tá? Alguns sacramentos já tinham sido tirados por Martinho Lutero, ele só aceitava o batismo, né? O batismo e o... Tinha outro sacramento que eu esqueci. E o Juan Calvino foi mais longe ainda, falando que tudo era um símbolo, entendeu? Aí, a partir daí, a gente vê o porquê que tá desse jeito, ó. O cristianismo deteriorado em várias formas, né? Porque, poxa, é uma reforma protestante, tá bom? Que acabou se tornando algo que cada um tem sua opinião. Cada um pode interpretar a seu bel prazer, negando coisas sagradas. É complicado, né? É complicado. Maria, ela continua sendo mãe da humanidade pelas coisas que eu falei aqui, tá bom? Segundo o meu ponto de vista, tá? E assim, o cristianismo, né? Conforme vai chegando no fim dos tempos, ele vai ficando mais visível nas pessoas que pregam o evangelho mesmo, confiam e dão testemunho de Cristo, né? E dão testemunho de Cristo, tá? Quando chegar no fim dos tempos, não vai importar católico ou protestante, né? Todos vão ser vistos como cristãos, porque a maior parte das pessoas que estiverem, né, com a mentalidade torta, manipuladas pelo sistema, vão ver todos nós como inimigos. Por isso que a gente, no meu ponto de vista, né, tem que lutar, como já está acontecendo aí em alguns lugares, pela verdade, né? Pela verdade, igual a eleição do Donald Trump agora, que pra mim esse cara, sendo sincero aqui, eu não confio nesse cara, tá? Eu acho muito estranho um homem ser eleito para controlar o mundo, para trazer paz. Eu acho isso muito estranho, tá bom? Mas assim, eu não apoio ele, mas por enquanto o é um mal necessário para o mundo, entendeu? Pelo menos vai dar uma freada e uma segurada nessas coisas ruins que a gente anda vendo aí de ideologias, tá bom? Lembrando, não é o melhor, é um mal necessário, tá? E quem escolheu esse mal menor, que hoje em dia o bom mesmo é Cristo. Não tem algo totalmente bom. Quem escolheu foram os cristãos, pô. Vai dar uma segurada em muitas coisas erradas que estão vindo por aí, principalmente ideologia, tá bom? Mas é aquilo, quem se manter firme nos seus princípios e nos seus valores, a tendência é perseguição, independente de protestante e de católico, tá bom? Por isso há diferenças assim, mas é preciso manter o princípio cristão, tá? Os valores cristãos firmes. Pelo menos é esse o meu ponto de vista. Nós católicos acreditamos em Maria. Eles não, um dia eles vão entender. Mas se não entenderem também, que Deus tenha piedade de todos nós, tá bom? E nós precisamos ter voz como cristãos para segurar o mal que está por vir aí. Porque ele está se alastrando, tá? E esse mal, muitas vezes, a gente tem que combater dentro da própria igreja também, tá? Os protestantes aí com falsos profetas que misturam Deus com dinheiro, tá? E aqui do nosso lado católico a gente tem que lutar contra essas ideologias aí, o woke, principalmente, que estão destruindo o catolicismo, tá?
quem tem que se converter não é a igreja. Quem tem que se converter são as pessoas, tá? Muito obrigado por ter ficado nesse vídeo aqui, tá? Dá like no canal aí, caso você queira, tá? Ou dá um dislike aí no canal, não, no vídeo. Dá um like, um dislike, tá? Comenta qualquer coisa aí, que seu comentário é importante, por favor, quero saber. Tá bom? Se quiser se inscrever no canal, ótimo, obrigado, tá? Até o próximo vídeo, tchau.